E tem alguns temas que nós temos na Palavra de Deus, que a Palavra de Deus fala, que às vezes a gente não gosta muito de falar, e o tema de hoje é um dos temas que são uns temas meio difíceis, que a gente não gosta muito de falar, a gente não gosta nem de pensar muito, que é a morte. A morte. É um tema que a gente não gosta de falar muito, né? Quantas mensagens você ouviu sobre a morte ultimamente? Pouco, né? Acho que nós não falamos sim sobre a morte de Jesus, né? Todos os meses ressaltamos aqui na Ceia do Senhor, falamos. Mas sobre a nossa morte a gente não gosta de falar muito, ou sobre a morte de pessoas, é um tema que a gente evita de falar. A gente evita de falar, mas a gente vê muito. Eu estava refletindo sobre a mensagem e refletindo que quantos filmes, né? Não sei aí os homens, quanto gostam de tiroteio, sabe? Aqueles filmes, né, que no final sempre tem aquele tiroteio, né? Rambo. Quem assistiu Rambo, né? Quem lembra? Né? Esses dias eu assisti uma sequência de filmes, são 4 filmes, que é chamado John Wick, né? Que é o Keanu Reeves, está lá. Como gente morre naquele filme. Eu falei, não é possível. Quantos atores, eu acho que os figurantes morreram umas 3 ou 4 vezes, o mesmo figurante, porque é tanta gente que morreu no filme que eu fui procurar quais são os filmes que mais morreu gente. E eu procurei os top 5, os top 5 filmes de que mais morreram gente. Né? Não sei se você sabe, mas o número 5, em 5º lugar, ficou O Último Samurai. Não sei quantos assistiram, do Tom Cruise. Filme muito bonito, né? Conta do Tom Cruise, né? As meninas aí. Pode assistir quando o namorado não estiver por perto. 558 mortes no filme. E foi só o 5º lugar. Em 4º lugar ficou Troia. Olha lá, saiu do Tom Cruise e foi para o Brad Pitt. Não é possível. 572 pessoas morreram nesse filme. Em 3º lugar ficou 300. Né? Sabe aquele filme dos 300 contra os 30 mil persas? Né? Eu pensei, morreram 30 mil. Não, ali morreram 600 pessoas. Aqui não vale os filmes que tem bomba, tá? Porque bomba aí, né? Tem aqueles filmes de fim do mundo, que a bomba matou bilhões. Não é esse tipo de filme. Nesse filme, 600 morreram. Em 2º lugar ficou A Cruzada, né? Do Orlando Bloom. Filme muito bonito também, um dos que eu mais gosto também. Conta a história dos cristãos em Jerusalém, a tomada. Filme muito bonito, né? 610 pessoas morreram. E em primeiríssimo lugar ficou O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, com 836 mortos. Aliás, o filme tem tanta morte que até, não sei se você assistiu, quantos assistiram, né? O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. No final, tinha um exército de morto lutando. Né? Então, é um tema que a gente não fala muito, mas a gente assiste toda hora. A gente está toda hora vendo o filme, né? E o cara tira, matou, morreu. Né? Às vezes é um tema que às vezes nós damos o devido valor ou não pensamos muito no que se fala. Né? Nós vemos muito, mas pensamos pouco. Mas a grande verdade é que a Bíblia ela trata muito desse tema. É um tema que eu fui procurar quantas vezes essa palavra morte, morreu, morto, aparece na Bíblia. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia? Mais de 870 vezes essa palavra aparece na Bíblia. Eu achava que a Bíblia falasse muito mais de muita coisa, mas ela fala muito sobre a morte. E se a Bíblia fala tanto assim, talvez nós deveríamos entender aí o que a Bíblia fala sobre isso. Será que o que acontece quando nós morremos? Para onde que nós vamos? Será que existe encarnação? Será que existe vida após a morte? O que está? E por que nós falamos tão pouco se a morte é algo que está talvez tão próximo de nós? E é uma certeza, né? Quem tem certeza que vai morrer aí? Levanta a mão. Todo mundo aí? Ou tem alguém que a Marvel está perdendo aí, algum super-herói aí? Se não levanta a mão, me fala que eu vou indicar lá para o pessoal da Marvel, né? Algum imortal aí. Mas essa talvez seja a única certeza que nós temos, né? Mas quando falamos da morte, será que nós temos pensado na nossa morte? Será que estamos preparados para a nossa morte? Hoje nós vamos refletir sobre isso, e eu confesso que é um tema que coloca muito medo em muitas pessoas. Mesmo sendo crente. Vamos falar sério aqui. Não, que eu sou crente, não tenho medo de morrer. Tá bom, acredito em você.
né? A gente tem medo, a gente sempre quando fala na nossa morte, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente não pensa muito, né? Quando eu passei dos 40, eu comecei a falar, puxa, né? Já estou na segunda metade já, né? Já estou no segundo tempo já. Então, às vezes a gente começa a pensar algumas coisas. Quando é mais novo, você não pensa nisso, não está nem aí, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a pensar essas coisas. Mas, meus irmãos, mesmo colocando esse medo na gente, nós precisamos conhecer o que Deus fala a respeito. E tem muitas pessoas que às vezes não discutem nisso, porque falam assim, como que eu vou saber o que acontece depois da morte, né? Será que alguém já foi lá e já voltou, né? Será que alguém já morreu, né? E voltou para contar como era? E eu quero dizer para você, sim. O cristianismo é justamente sobre isso, sobre alguém que foi, morreu, viu como que era do lado de lá, voltou para o lado de cá e contou para a gente como é que era. O cristianismo é justamente sobre isso. E a gente fala tão pouco disso. Já parou para pensar nisso? O cristianismo é justamente sobre isso. Sobre alguém que foi para o lado de lá, venceu a morte e voltou. E ressuscitou. E nos trouxe. Por isso, hoje nós estamos todos aqui. Hoje nós podemos celebrar. E veja, meus irmãos, que a Bíblia ela fala tanto. Existem mais de quase 900 vezes a Bíblia fala sobre isso, desde Gênesis capítulo 3, quando a morte entra no mundo, até Apocalipse capítulo 20, que é quando a morte ela é vencida. Aliás, ela é o último inimigo a ser vencido. Só lá no finalzinho que ela vai ser vencida. Mas eu selecionei um texto para nós lermos hoje, que é o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto nós já vimos nessa noite, Senhor, pelo privilégio de poder louvar ao Teu nome, Senhor, pela vinda do Seu Filho a morrer por nós, Senhor Deus. Nós te agradecemos e nos ensina, Pai, nessa noite. Nos prepara, Senhor Deus, nessa noite. Toca em nossos corações, Pai, que possamos verdadeiramente priorizar nas nossas vidas aquilo que realmente é importante, Senhor, que é o nosso relacionamento contigo. Abençoa, Pai, a vida de cada um que entrou aqui, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Tenha liberdade, Deus, através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, de penetrar, Senhor Deus, do mais profundo dos nossos corações, para que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer à tona, Senhor Deus, aquilo que tem nos impedido, Senhor Deus, de sermos Teus filhos, tem nos impedido de caminhar na Tua caminhada, Senhor, e que saiamos daqui com um propósito novo, Senhor Deus, de continuar servindo ao Senhor com alegria em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo que nós lemos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele fala 3 coisas para nós. Ele vai nos ensinar 3 coisas. A primeira coisa é que só se vive uma vez. Só se vive uma vez. A segunda coisa é que todos nós vamos morrer. Todos morreremos. E a terceira coisa é que todos seremos julgados. É esse que o versículo fala. Aos homens foi ordenado morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Ou seja, todos nós vamos morrer uma só vez, ou seja, morreu, perdeu, não dá para voltar de novo, pedir desculpa, foi mal, foi sem querer, né? E não era isso, perdeu, morreu, uma só vez, acabou. Todos vamos morrer e todos seremos julgados. Veja, meus irmãos, que a morte, além de ser algo certo para todos nós, é algo terrível, porque só se morre uma vez. Já pensou se eu pudesse morrer mais vezes, se tivesse mais vidas? Né? Aliás, tem uns irmãos aí que eu acho que tem mais de uma vida, porque o camarada cai de moto, né? O camarada leva tiro, o camarada teve apendicite, quase ficou... Né? Eu até falei para ele, né? Nosso irmão diácono Davi, né? Não sei se está aí hoje, não. Acho que deve estar assistindo lá, esteve hoje de manhã aqui com a gente. Esse camarada tem umas 7 vidas, né? Já perdeu umas 3, né? Mas a gente fala brincando, meus irmãos, porque
Se não fosse Deus nos livrar, porque a gente só morre uma vez só. E às vezes nós não nos deparamos com quão frágil nós somos. Né? Como nós somos frágeis, só se morre uma vez. Mas quando nós pensamos que nós só morremos uma vez, nós precisamos lembrar, antes disso, que só se vive uma vez também. Isso é uma coisa que nós precisamos nos lembrar, irmãos. Nós só temos uma vida. E quantos de nós estamos desperdiçando essa vida? Não fazendo nada. Deixando de curtir, de aproveitar essa vida. Né? Às vezes nós como crentes, não, né? Esse negócio de curtir a vida, a gente é meio avesso, porque a vida não é curtir a vida. Né? Não, nós precisamos também, devemos curtir, aproveitar a nossa vida também. Olha o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15. Eclesiastes, o texto inteiro fala, você pegar o capítulo inteiro, ele fala, olha, aproveite a vida. Vai ter dias ruins, vai ter dias bons, aproveite os dias bons. Aproveita o dinheirinho que sobrou, vai viajar, sabe, faz alguma coisa, dá uma festa, chama os amigos, faz um almoço. Né? Olha o que diz, por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. A vida é dura, irmão. A vida é dura. E só tem uma só. Então aproveita. Aproveita os momentos bons. Né? Quantas pessoas deixam de aproveitar os momentos bons da vida? Às vezes nós como crentes, o crente não pode... Não, devemos sim aproveitar a vida também. Deus ele deu. Deus ele te dá bens também. Amém? Amém? Não é gostoso a gente poder chamar uma família para celebrarmos juntos? Não é gostoso? Não é bom quando você vai no cinema com a sua família, quando você vai no shopping, sei lá, se está sem dinheiro, irmão, sei lá, eu já falei, vai no Semucan, é de graça, não paga nada, né? Faz um piquenique, alguma coisa, sanduichinho de pão puma com patê de atum, com maionese, é baratinho, nós deixamos tanto de curtir a vida, de aproveitar a vida que Deus nos deu, só temos uma vida, senão vai chegar um dia, né, que nem como o próprio Salomão fala, olha, para que não chegue, né, o tempo que você fala, olha, puxa vida, deixei de aproveitar. Né, às vezes chega lá, as pessoas chegam velhas e falam, puxa vida, deixei de aproveitar. Meus irmãos, só se vive uma vez. E veja que nós só vivemos uma vez. E por isso que nós só vivemos uma vez, também temos que não brincar com a nossa vida. Né, você que é jovem, principalmente, olha, aprecie com moderação a sua vida, né? Aproveita a sua vida, mas toma cuidado, né? Não vai fazer loucura, não vai fazer doideira. Quantos jovens morrem aí de acidentes de carro? Quantos jovens morrem aí por não ter limites ou por brincadeiras que não são sadias? Né? Veja, meus irmãos, que nós devemos sim ter cuidado com a vida. Tem coisas que nós não podemos brincar, tem coisas que nós não podemos. Tem coisas que é uma só vez na vida, acabou. Não tem mais volta. Né, devemos sim aproveitar, mas devemos ter cuidado, devemos ter moderação. Nós só vivemos uma vez. Todos nós só vivemos uma vez. E veja que isso traz uma implicação quando nós trazemos teologicamente ou ao ensino do que outras religiões diz, de que como o versículo fala que só ao homem foi ordenado morrer uma só vez e após isso o juízo, isso nos mostra que teorias como a reencarnação não é algo real. Não é algo que verdadeiramente acontece. Veja que aos homens, Deus ordenou, falou, olha, só vai viver uma vez. Então esse negócio de eu reencarnar numa barata na próxima vida, ou eu reencarnar, né, num camelo, ou, olha, se você for mal nessa vida, você vai reencarnar numa lagartixa, né, ou você vai reencarnar, se você for bom, vai ser um sheik, né, muito rico, né. Isso não existe. Por quê? Porque aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Não se vive duas vezes. Né? E, aliás, se nós tivéssemos, né, a questão, né, da reencarnação, quem que seria o juiz, o moral que ia falar? Você, deixa eu ver o que você fez. Deixa eu ver aqui. Muito bem, você foi bom. Você vai ser rico na próxima reencarnação. Você já foi mal, você vai ser, né, você vai ser um camelo, vai carregar muita carga. Né? Ou seja, quem que é o juiz para dizer? A gente precisaria de Deus de qualquer jeito. Né? Mas esse Deus, o justo juiz, ele mesmo fala que nós só morremos uma vez. Então é o tipo de
de teoria que ela não é verdadeira. Todos nós morreremos uma só vez. Por isso aproveite a vida é dura e temos uma só, aproveite ela. Aproveite. Né? Hoje à noite leva na pizzaria a sua esposa, a sua família. Né? Ih, pastor, mas tá... Aproveita a vida, irmão. Aproveita a vida. Né? Aquela coisa, o que vão fazer? Não sei, vamos para casa, eu estou cansado. Aproveita a vida. Enquanto está vivo aí, senão depois fica velho, já não consegue mais fazer nada, acaba o dinheiro. Né? Aproveita. Deus ele te deu, aproveita isso que o pregador Salomão ele nos fala. Então, nós só se vive uma vez. Segunda coisa, todos morreremos. Todos morreremos. Tem alguém aqui que acha que não vai morrer? Levanta a mão. Alguém acha que não vai morrer? Não sei. Eu não sei se eu vou morrer, porque a Bíblia fala que nem todos morreremos, que aqueles que quando Jesus voltar, né? Quem conhece um pouquinho mais sabe que quando Jesus voltar, quem tiver, os crentes vão ser transformados. Eu creio muito que é para a nossa geração, sabe? Mas vamos deixar esse assunto um pouco de lado. A grande verdade, meus irmãos, é que todo mundo vai morrer. Se Jesus voltar daqui 100 anos, é a única certeza que eu tenho, que todo mundo aqui já foi. Vamos estar em algum cemitério, né? Você pode escolher, aliás, qual cemitério você quer. Você pode escolher onde você quer morar. Mas aqui todo mundo vai morrer. E se todos morremos, sabe que isso prova? Que todos nós somos pecadores. Porque a recompensa do pecado é a morte. É isso que o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala. O salário, a recompensa do pecado. Se todo mundo aqui levantou a mão quando falou, tenho certeza que eu vou morrer. Ou seja, isso mostra que todos nós somos pecadores, todos nós erramos, porque é o nosso pecado que nos leva à morte. É o pecado que nos leva à morte. É interessante que se eu perguntasse aí, quem é pecador? Levanta a mão. Eu acho que uns iam levantar, uns iam ficar com vergonha. Não, acho que não. Né? Eu acho que eu não vou levantar a mão, não. O que o pastor vai pensar de mim? Ele vai achar que eu fiz alguma coisa errada nessa semana. Né? Eu não vou levantar a mão, eu acho que eu não sou pecador. Mas quando eu falei quem vai morrer, todo mundo não teve nem medo, levantou a mão. Por quê? Meus irmãos, a gente não pensa que o fato de mostrar que todo mundo morre, é claro que todos nós somos pecadores. E não adianta você me vir agora com essa tua cara de santo aí, que eu sei que você vai morrer também. E nem olhe para mim com essa cara de santo, nossa, esse pastor, né? Eu nunca vou morrer. Eu vou morrer, eu acho que talvez antes de muitos aqui. Todos somos pecadores, por isso que todos vamos morrer. Porque o pecado, o salário dele é a morte. E não precisa muito pecado, é um pecadinho só que a gente precisa para morrer. Umzinho só. Um pecado só. E, meus irmãos, quando nós vemos que todos nós morreremos, será que nós temos nos preocupado com a nossa morte? Será que estamos preparados para a nossa morte? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você está preparado para morrer? Meus irmãos, eu confesso que como pastor, essa é a pergunta mais difícil que nós temos para fazer quando fazemos uma visita a uma pessoa que é enferma, que nós sabemos que provavelmente deve partir. Eu não digo privilégio, mas eu tive, talvez, tem algum antônimo de privilégio? É difícil essa palavra, mas a dura missão de visitar uma moça, quando eu ainda estava pastoreando uma igreja aqui em Vargem Grande, e ela tinha um câncer em estado extremamente terminal já. Ela teve um câncer na mama, criou metástase para o cérebro, para o corpo inteiro, e eu fui visitá-la. Uma jovem, mais jovem do que eu. Ela devia ter, eu acho que, 27, 28 anos, tinha uma filhinha pequena, e eu precisei fazer essa pergunta para ela. Nada para morrer? Meus irmãos, essa é uma pergunta dura, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala, não chegou minha hora ainda. Eu não preciso me preocupar com isso ainda. Isso não é o tipo de coisa que eu tenho que ficar preocupado agora. Mas, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que você iria morrer amanhã, suposição, tá, gente? Amém?
Amém? Aliás, só tem uma coisa, né, de você saber que você vai morrer amanhã. Né? Porque, aliás, um dia, a véspera vai... O pessoal fala, ninguém morre na véspera. Né? Ou seja, a Bíblia fala, todos os nossos dias estão contados. Ou seja, ninguém vai morrer nem um dia antes, nem um dia depois. Tem um dia certo para que nós morremos. A Bíblia fala, nossos dias estão contados. Isso é algo claro. Não adianta a gente querer, né? Quem pode adicionar um côvado, né? Jesus fala que ninguém adiciona um dia a mais, um dia a menos. Ninguém morre na véspera. Mas se eu vou morrer um dia, eu sei que um dia vai ser a véspera. E eu quero perguntar para você, se a tua véspera fosse hoje, se você fosse morrer amanhã. Aliás, só tem uma coisa pior da sua véspera ser hoje. Sabe qual é? É a sua véspera ter sido ontem. Isso é pior. Mas esquece essa segunda suposição, vamos voltar para a primeira. Se você soubesse que amanhã você iria morrer, o que você faria de hoje para amanhã? O que você iria fazer? Vamos supor que fossem as suas últimas 24 horas de vida. O que você faria? Talvez preparar seu cônjuge financeiramente, esses dias eu peguei minha esposa, eu falei, meu amor, vamos lá, e vamos colocar nossa conta, agora conta conjunta. Fiz isso, irmãos. Aliás, coragem, homens, façam isso, viu? É uma prova do seu casamento, se seu casamento vai bem. Colocar conta conjunta com as pessoas. Porque quando morrer, se tiver conta separada, irmãos, é um inferno, aí é inventário, o governo vai comer um monte de coisa. Aí você fala, não, eu tenho a senha do cartão dele. Não adianta. Quando a pessoa morre e cancela o CPF, não adianta. Você não vai conseguir sacar nada. Tem gente que não se preparou ainda. Talvez você fale, não, pastor, nessas 24 horas eu preciso me preparar financeiramente para deixar meu cônjuge, ter certeza que eu passei as coisas, está no nome já da pessoa, no nome dos meus filhos, já está tudo certo. Tem gente que talvez iria se preparar financeiramente. Talvez que eu precise pedir perdão para alguém. Talvez eu fale, pastor, eu preciso pedir perdão para alguém. Porque a palavra fala que se eu não perdoar, Deus não vai perdoar. Já pensou? Acabou a areinha da ampulheta nossa e a gente não pediu perdão ainda para alguém. Talvez eu precise me reconciliar com um familiar. Talvez eu sei que eu estou brigado com um irmão, com uma irmã, com um pai, com uma mãe, com um primo, com um tio. Talvez eu precise me reconciliar. Talvez eu precise dizer ainda para alguém que eu amo essa pessoa. Talvez eu disse muito pouco, talvez eu ainda preciso dar um abraço. Talvez eu precise dizer a essa pessoa que nós o amamos. Talvez eu precise me reconciliar com Deus. Talvez eu precise me reconciliar com Deus. Aliás, a palavra de Deus, ela fala isso. Em Amós, capítulo 4, versículo 12, o próprio Deus, ele fala, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Prepare-se, ó Israel. Olha, Deus ele fala, olha, se prepare que um dia você vai se encontrar comigo. Se prepare. Será que nós estamos preparados? Se eu perguntar, será que nós estamos preparados? Quero dizer para você, se nessas perguntas que eu falei para você, olha, talvez eu precise preparar a minha família financeiramente, talvez eu preciso pedir perdão para alguém, talvez eu preciso me reconciliar com o familiar, talvez eu preciso dizer ainda para alguém que eu amo, talvez eu preciso me reconciliar com Deus. Se talvez a resposta foi sim para algumas dessas, talvez eu ainda preciso fazer essas coisas, eu não estou pronto para morrer. Mas eu quero perguntar, será que nós estamos prontos? Sabe por quê, meus irmãos? Essa brincadeira das últimas 24 horas, um dia ela vai ser verdade na vida de cada um de nós. Um dia vai chegar a nossa véspera. Um dia a gente vai só ter 24 horas. E será que nós estamos preparados? Será que nós temos vivido como se fôssemos morrer uma só vez? Porque depois que morreu, não dá para voltar para fazer tudo isso. Depois que morremos, não dá para voltar para pedir perdão para uma pessoa. Depois que eu morrer, não dá para voltar e dizer eu te amo para uma pessoa. E o pior de tudo, depois que eu morrer, não dá para eu voltar e me reconciliar com Deus e fazer aquilo que Deus ele queria que eu fizesse. Será que nós temos vivido como se fôssemos morrer uma só vez? Porque se não temos feito essas coisas, irmãos, talvez aquela brincadeira da Marvel talvez seja mais verdade do que nunca. Nós achamos que somos super-heróis, que nunca vamos morrer, que eu posso sempre deixar isso para amanhã. Que eu posso sempre deixar algumas coisas para amanhã,
Porque, afinal de contas, eu não vou morrer amanhã mesmo. Eu tenho certeza que essa não são as minhas últimas 24 horas, mas a grande verdade é que para alguns de nós talvez seja. Quantas pessoas morrem jovens? Quantas pessoas morrem de acidente? Quantas pessoas têm suas vidas cortadas? Todos nós morreremos, esteja preparado. E muitos vivem como se nunca fossem morrer. A primeira coisa que nós vimos, só se vive uma vez, todos morreremos. E a terceira dela, meus irmãos, é que todos seremos julgados. E isso traz um problema muito grave. Traz um problema muito grave, porque eu não sei se você já parou para perceber. Porque quando nós olhamos o que a Bíblia fala sobre a morte, ela diz o seguinte, olha, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo que é pecador vai morrer. Vindo após isso, juízo. Ou seja, a certeza que nós temos é que nós morremos. E por que eu morro? Porque eu sou pecador. Logo, eu sou pecador, eu morro e eu vou encontrar o juízo de Deus. Só que pensa o seguinte, esse juízo de Deus, se ele é para julgar o pecador, estamos todos perdidos. Já estou condenado. Por quê? Porque eu estou morrendo justamente porque eu pequei. Pequei contra Deus, porque eu sou condenado. E já pensou eu chegar diante do juiz e falar, olha, eu sei que eu pequei. Ah, mas eu sou um bom pai de família, não bebo, não fumo, não faço nada. É a mesma coisa, sabe o que é? Imagine uma pessoa que mata a outra, que assassina, né? Alguém que assassinou. E aí vai lá no julgamento dessa pessoa, né? Tem o tribunal, tem o júri, a pessoa senta no banco dos réus, e aí a pessoa vem lá né? Abre-se, né, os autos lá, começa a ler, olha, você matou alguém. Aí o assassino aí fala assim, olha, eu sei que eu matei, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou um bom pai de família, né? Eu não falto no trabalho. Isso daí vale alguma coisa para aquele processo? Não vale nada. Por quê? Porque ele está sendo julgado por aquele ato que ele cometeu. E às vezes nós pensamos o seguinte, quando eu sentar no banco dos réus, eu sei que eu pequei, mas eu sou tão bonzinho, eu fiz tantas coisas boas, eu dei o dízimo todos os meses, não faltou um mês que eu não dei o dízimo, ia sempre na igreja, cantava no coral, fazia obra, dava aula, pregava aqui na frente, eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas o nosso julgamento não é por causa disso, percebe? Seria a mesma coisa como se um assassino chegasse e falasse, eu faço muita coisa boa, mas não adianta, você está sendo julgado por um erro que você cometeu. Ou seja, já estamos condenados, irmãos, porque pecamos. E a prova de que nós pecamos é que todos morremos e todos nós somos julgados. Ou seja, já estamos todos condenados. É isso que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que todos morremos por causa do pecado e todos seremos julgados, estamos perdidos, porque todos somos pecadores diante de Deus e todos seremos julgados. E a grande verdade é que sempre quando tem um juiz de um crime que foi cometido, só existem duas sentenças. Quais são? Culpado ou inocente. Tem meio termo? É meio culpado. Aí o juiz fala, acho que você é meio inocente. Não. Ou é culpado ou é inocente. O juiz decide. O juiz ouve o júri, ouve lá, né, a acusação, a defesa. O juiz decide, ou o júri decide, faz a votação. Culpado ou inocente, só existem duas possibilidades. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós sabemos que nós somos culpados diante de Deus. Por quê? Porque morremos, porque pecamos. Seremos julgados. E a Bíblia explica, meus irmãos, que a situação do homem natural é a condenação diante do juízo de Deus. Isso que muitas pessoas não entendem, que a pessoa, se ela não faz nada, ela já está condenada. É isso que a Bíblia fala. Olha o que diz lá em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Veja, não será condenado, já está condenado. Por quê? Porque sabemos que pecamos, porque iremos morrer, e já estamos condenados, porque pecamos. Como sabemos que pecamos? Porque todos morreremos, todos sabemos que vamos morrer, isso é a prova de que pecamos. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, meus irmãos, por isso que nós ficamos com medo da morte. Por causa do juízo de Deus. Sabe por que no fundo, nós temos medo da morte? Porque sabemos que vamos encarar o Senhor.
E nós já fizemos tanta coisa ruim nessa vida. E se eu perguntasse para você, se você vai morrer amanhã, você fala, não, pastor, me dá mais uma semana, pastor. Deixa eu ler a Bíblia bastante essa semana, pelo menos eu chego com um pontinho positivo com Deus. Deixa eu orar um pouco mais essa semana, para chegar pelo menos com um pontinho. Porque às vezes nós fazemos tantas coisas ruins, meus irmãos, que nós ficamos com medo. Mas veja, meus irmãos, que sabe por que nós somos condenados? Volta esse texto, por favor, de João 3,18. Sabe por que nós somos condenados? Não é por causa das coisas ruins que fizemos. Olha o que está escrito aqui. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Devia ser assim. Quem faz coisas boas não é condenado. Não deveria ser isso? Não é isso na nossa lei? Se você faz coisa boa, não matou, não roubou, você é condenado? Sim ou não? Não. Não devia ser isso? Quem faz coisas boas não é condenado. Agora, quem faz coisas ruins é condenado. É isso que o versículo fala? Não. A Bíblia não ensina isso. Nós não somos condenados porque fizemos coisas ruins. Sabe por quê? Porque todos fizemos coisas ruins. Se fosse assim, todos nós iríamos para o inferno. Todos nós. Mas Deus, sabendo disso, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda condenados, sendo nós já condenados, Cristo morreu por nós. De maneira que todo aquele que nele crê não morra, mas não seja condenado. Por isso que a palavra de Deus fala que quem crê em Jesus não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Meus irmãos, nós somos condenados porque nós não cremos, não pelos nossos pecados, mas pela negação de aceitar o perdão de Deus. E eu quero perguntar para você, você crê em Jesus Cristo? Você tem aceitado o perdão de Jesus Cristo na sua vida? Sabe por quê? Porque não são as coisas ruins que você faz que irá condenar a mim e a você. Não são as coisas ruins que fazemos, porque isso já é prova que nós todos morreremos. Que nós já somos ruins, não precisamos provar para Deus, Deus já sabe. Mas o que nós precisamos é dar sinais que nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo. E é isso que nos tira do medo da morte. É quando nós começamos a viver em Cristo. E eu quero dizer para você que se você busca viver como uma pessoa crente em Jesus Cristo, como alguém que crê em Jesus Cristo, se você busca viver como uma pessoa que vive através dos preceitos de Jesus, de acordo com a palavra de Jesus Cristo, de acordo com o modelo de Jesus, eu quero falar para você, olha, você não tem o que temer. Você não precisa mais temer. Se você tem vivido buscar a sua vida em Jesus Cristo, firmar a sua vida em Jesus Cristo, mesmo tropeçando de vez em quando, levantando, prosseguindo adiante, olha, não fique com medo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma condenação que era certa para mim e para você. Quando nós passamos a crer em Jesus Cristo, eu não sou mais condenado. Mas como nós temos medo, sabe por que o nosso medo? Porque o nosso senso de justiça é, se eu fizer uma coisa ruim, serei condenado. Mas não. A condenação do mundo, porque não querem o perdão de Jesus Cristo. Porque não creem nele, não creem nas suas palavras. As pessoas que não creem em Jesus Cristo, essas sim, já estão condenadas. Não serão condenadas, já estão condenadas. Por isso, meus irmãos, veja que Jesus Cristo, é isso que ele ensina também lá em João capítulo 5, versículos 24 e 25. Volte sua Bíblia para João capítulo 5, versículo 24 e 25. É isso que ele mesmo nos ensina. Olha o que o nosso Senhor fala. Aliás, se você quer saber mais sobre morte, leia João capítulo 5, João capítulo 6, Jesus fala muito disso. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que as pessoas que creem em Jesus Cristo, elas não entram em juízo, elas já têm a vida eterna. Elas não entram em juízo. Elas não serão julgadas como outras pessoas. Sabe por quê? Porque o juízo é por causa da morte, por causa do pecado.
E Jesus ele fala, já foi perdoado, ou seja, tem a vida eterna, os seus pecados foram cancelados. E a prova de que, assim como a prova de que o fato certeiro de que eu morri é porque eu sou pecador, ou seja, isso é uma certeza. Se eu tenho certeza da morte, eu tenho certeza que eu sou pecador. Se eu tenho certeza do meu perdão em Jesus Cristo, eu posso sim ter certeza da vida eterna em Jesus Cristo. E é por isso que nós temos a certeza da vida eterna, porque nós podemos ter a certeza de que as palavras de Jesus são verdadeiras. Sabe por quê? Porque foi Ele quem passou para o lado de lá e voltou. Foi Ele quem morreu e ressuscitou. Foi Ele que morreu e voltou e falou, eu venci a morte. Eu venci a morte. Por isso que nós cremos, porque Ele ressuscitou. Mas veja, meus irmãos, que Jesus ele continua ainda em João capítulo 5, nos versículos 28 e 29, falando um pouco mais a respeito da morte. Falando um pouco mais a respeito desse juízo. Olha o que ele diz. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Veja, meus irmãos, que Jesus ele vai nos ensinar que existe sim duas ressurreições. Todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Mas haverão duas ressurreições em massa. Duas grandes ressurreições. A primeira grande ressurreição, chamada como a ressurreição da vida, e a segunda grande ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Jesus ele fala que aqueles que estiverem feito bem, ou seja, aqueles que creram em Jesus, aqueles que confiaram em Jesus, aqueles que estão em Cristo, que não estão condenados, eles ressuscitarão para a vida, para viver eternamente. Eles ressuscitarão. É a ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, Jesus ele está nos ensinando, vai haver um dia onde todos aqueles que morreram em Cristo, Cristo vai falar, vamos, levanta. E a pessoa, né, os ossinhos que já, né, que foi cremado ou que virou pó, vai se juntar de novo, né? Já viu aquele filme de zumbi, se junta tudo de novo, né? Como nós vemos, né, no texto do profeta, do Vale dos Ossos Secos, diz que ele viu aquilo que fosse juntar. Isso é uma prova de como vai ser a ressurreição. Vamos todos juntar. Lógico que não será a carne, seremos transformados num corpo espiritual, num corpo glorioso, mas todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Pastor, quando que vai acontecer isso, pastor? A palavra de Deus fala, olha lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Jesus ele fala que vai acontecer, ele ainda fala quando que vai ser. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Está falando a respeito da ressurreição. Esse capítulo 15 é sobre a ressurreição. Cada um, porém, na sua Cristo as primeiras. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Cada um na sua ordem. Primeiro, Cristo ressuscitou. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Na parousia. Essa palavra parousia quer dizer o quê? Aparição. Quando ele aparecer. Quando ele aparecer, a parousia. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. A palavra de Deus ainda fala quando. E olha o que diz mais ainda. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículos 13 e 14, fala, meus irmãos, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele consola nós. Quantos de nós perdemos entes queridos? E tem muita gente que não gosta de falar de morte, sabe por quê? Porque é um tema dolorido. Quantos de nós não perdemos pessoas queridas entre nós? Às vezes já faz anos e às vezes o luto ainda dói. Às vezes nós ainda choramos pela pessoa perdida. E veja que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Aqui está falando daqueles que morreram. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha, não fica triste com aquelas pessoas que morreram. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Jesus ele vai trazer essas pessoas com ele. Quando ele vier na sua aparição, ele vai trazer essas pessoas com ele.
E o texto vai continuar dizendo, a gente não vai ler aqui, porque senão a gente vai começar a entrar toda a história do fim do mundo, né? Eu adoro esse tema, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Mas como eu já estou meio atrasado aqui, e fala que aí, depois da ressurreição, dessa primeira grande ressurreição da vida, que vai acontecer o arrebatamento. Tá? Mas, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Olha, todos nós que estivermos mortos quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos por ocasião do nosso Senhor. Por isso, não fique triste. Quando, às vezes, choramos por algum ente querido que morreu em Cristo. Saiba que iremos sim vê-los novamente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Olha, nós podemos crer. Sabe por que nós podemos crer? Por causa do versículo 20, por causa do versículo 14. Coloca de novo 1 Tessalonicenses 14. Qual é a certeza que eu tenho disso? Sabe por quê? Porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também eu posso crer que Deus ele vai trazer aqueles mortos, que Deus vai ressuscitar a mim e a você, que um dia todos nós que estivermos mortos, nós vamos ouvir a voz dele, e isso será poderoso, assim como Jesus falou para Lázaro, Lázaro, sai daí. Ele vai falar, Rodrigo, sai daí. Ele vai falar, saia daí, saia daí, saia daí, venham vocês que são meus filhos, vocês que creem em mim, vocês que acreditam naquilo que eu falo. Ah, meus irmãos, é por isso que eu creio, porque Jesus ressuscitou, isso nos dá confiança. Sabemos que podemos crer porque Jesus ressuscitou. Isso não é história da carochinha, isso não é lenda, isso não é confiança cega, uma fé cega na esperança. Não, eu posso crer porque eu sei que Jesus ressuscitou e mais de 500 pessoas viram e relataram aqui na palavra de Deus que ele ressuscitou. Nós podemos crer, eu e você podemos crer. Veja que coisa maravilhosa. E você pode pensar, mas pastor, e enquanto isso? E as pessoas que já morreram, onde que elas estão? Como que acontece? Será que elas estão dormindo? Tem algumas teologias que falam a teologia do sono da alma, que morreu, está dormindo. É como se dormisse. Acordou quando Jesus voltar, tocou a trombeta, o que aconteceu? Estão voltando, vai, troca, tira o pijama, vai. Que é a teologia do sono da alma. Algumas pessoas creem nisso. Eu não creio tanto nisso, justamente pelo texto de Lucas capítulo 23, versículo 43, que é o relato de Jesus conversando com um ladrão na cruz. Veja Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesus ele vira para aquele ladrão e fala assim para ele: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Veja que os dois morreram naquele mesmo dia. E Jesus fala, olha, você vai estar comigo hoje no paraíso. Ou seja, aquelas pessoas que morrem, meus irmãos, elas já estão num lugar que já é o paraíso. Como a Bíblia fala na parábola do rico e Lázaro, ou na história do rico e Lázaro, que é tido como o seio de Abraão, o lugar onde as pessoas já estão no paraíso, vivendo, desfrutando do paraíso de Deus, aguardando, esperando, para que o tempo se consuma. E, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Não só a esperança daqueles que já foram, mas a nossa esperança também. De que se eu morrer, eu sei que tem uma casa para mim me esperando. Que eu não vou ficar como uma alma penada, aí como alguns falam, Que se não orarem por mim, eu vou ficar desencarnado, mal. Ah, meus irmãos, eu tenho essa esperança. Eu tenho esperança. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Olha o que o apóstolo falou. Pois sabemos, eu sei, não é confiança, eu sei, que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se o meu corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Ah, olha, eu sei que se esse corpo se desfizer, se eu vier a morrer, eu sei que eu tenho um corpo sarado no céu, que não tem barriga, que não tem colesterol, que não tem triglicérides, que não precisa ficar tomando insulina, irmão. Dá um glória a Deus aí. Ah, essa é a nossa esperança. Essa é a minha e a sua esperança. É a certeza. Eu sei. O apóstolo Paulo fala, eu sei, eu tenho certeza. Como precisamos, meus irmãos, ter essa esperança e contar isso para as pessoas. Que aqueles que são de Cristo ressuscitarão a ressurreição da vida para viver eternamente. Por isso, a ressurreição da vida, porque é uma ressurreição para viver eterna, numa casa eterna, num corpo eterno glorificado por Jesus Cristo.
Que coisa maravilhosa para aqueles que creem em Jesus. Mas, para aqueles que não creem em Jesus, a palavra de Deus ensina a respeito de uma ressurreição, que é a ressurreição do juízo, conforme está citado em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. A palavra de Deus diz que ao final do milênio, ao final dos 1000 anos de reino de Jesus, veja Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Até o versículo 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é o destino das pessoas que não creem em Jesus, que se recusam a se reconciliar com Deus, se recusam a crer em Jesus, se recusam a se entregar aos caminhos do Senhor. Que coisa terrível! Que coisa terrível é viver nessa condenação eterna. E veja, meus irmãos, que coisa terrível. Volta um pouquinho 2 versículos. É uma coisa que eu só me atentei quando eu comecei a estudar. No versículo 13, veja que o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele estavam. Ou seja, tem pessoas que já estão no inferno. Assim como existem pessoas como o ladrão da cruz que já estão no paraíso, as pessoas que morrem sem Cristo já estão para o inferno, já estão sofrendo. Um lugar onde Jesus mesmo ele fala, um lugar onde existe choro e ranger de dentes, onde existe tristeza profunda, onde existe pavor profundo. Essa é a segunda morte. Pessoas que são lançadas no lago de fogo e enxofre. Um lugar onde há choro e ranger de dentes. Pessoas culpadas. Pessoas condenadas. Pessoas que culpadas não porque pecaram, mas porque rejeitaram o perdão que há em Jesus Cristo. Porque rejeitaram a vida que há em Jesus Cristo. Assim como o próprio apóstolo João fala, nele estava a vida estava com ele. Quem quer a vida? Jesus ele fala nessa noite, a vida está comigo, quem quer? Será que temos escolhido a vida? Veja, meus irmãos, só existem 2 opções, vida ou morte. Como diz lá no texto de Deuteronômio capítulo 30, eis que coloco diante de vocês vida ou morte, bênção ou maldição, escolha a vida. Escolha a vida. Escolha a vida, meus irmãos, só existem 2 opções, vida ou morte. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão condenados à morte eterna, que é o inferno. Que coisa terrível para aqueles que morrerem sem Jesus Cristo. Mas que coisa gloriosa para aqueles que morrerem com Jesus Cristo. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos, um lugar mais ou menos. Nem tão bom, nem tão ruim. Não, não existe isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele é eternamente bom e eternamente justo. E o seu juízo ele é verdadeiro. E a sua bondade ela é verdadeira. Às vezes eu penso, será que Deus seria justo em condenar uma pessoa eternamente ao inferno por causa de alguns pecados que ela fez? Às vezes não parece tão justo. Como que um pecado finito merece uma punição infinita? Você já parou para pensar nisso? Mas quando nós nos entendemos o que a palavra de Deus fala, que nós somos condenados, não porque pecamos, mas porque rejeitamos a obra de Jesus Cristo na cruz, eu entendo Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos viu como pecadores, sabe o que Ele fez? Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E quando eu digo não para Jesus Cristo, é como se eu falasse, a sua morte não valeu de nada para mim. Você morreu em vão para mim. A sua morte não tem favor, não tem efeito nenhum em mim. Eu não quero a sua morte. Nisso eu entendo a ira de Deus, a condenação.
Nisso eu entendo de como você, como um ser humano, consegue rejeitar o amor de Deus ao dar o seu Filho por nós. Porque é isso, por causa disso que nós somos condenados, porque nós não cremos em Jesus Cristo. E nisso eu concordo com Deus. Porque é algo tão ruim, ao ponto de eu rejeitar o sacrifício único de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao verter o seu sangue por mim e por você, ao dar o seu corpo por mim e por você, que foi o que nós celebramos na ceia do Senhor hoje. Quando nós rejeitamos isso, sim, essa condenação ela é justa. E muitas pessoas têm rejeitado. Muitas pessoas não querem se reconciliar com Deus. Ah, como essas pessoas vivem perigosamente, colocando em risco o seu futuro. Porque sabe por quê? Porque só existe duas. Né? Só existem duas opções. Não existe mais ou menos. Né? Passou na recuperação. Né? Sabe aquela coisa? Ah, foi mal, ficou de segunda época, fez recuperação. Não existe isso na nossa vida espiritual. Eu queria concluir fazendo de novo essa pergunta para você. Se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria? Talvez você ainda precise pedir perdão para alguém. Eu quero dizer para você, faça. Faça isso. Peça perdão para alguém. Não deixe para amanhã. Visite essa pessoa, peça perdão. Talvez você precise se reconciliar com um familiar. Faça isso. Não deixe para amanhã. Talvez você precise dizer para alguém que você ama, para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. Faça isso. Não deixe para amanhã. Talvez você precisa se reconciliar com Deus. Talvez você ainda precisa se batizar, ser batizado. Teremos batismo. Fale com a gente. Fale conosco, os pastores. Mas, meus irmãos, em tudo, estejamos prontos para nos encontrar com o nosso Deus, porque isso é o que Ele fala. Ó Israel, esteja pronto para se encontrar com teu Deus. Nós precisamos estar prontos. Eu quero perguntar, você está pronto nessa noite? Será que você pode dizer, pastor, eu estou pronto? Glória a Deus. Se você tem vivido, entregado a sua vida ao Senhor diariamente, se você tem vivido uma vida digna de ser chamado filho de Deus, glória a Deus pela sua vida. Me alegro com você. Mas talvez você ainda precisa se reconciliar em alguma área com Deus. Eu quero dizer, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Se você precisa se reconciliar com Deus, ou se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso ainda nessa noite, enquanto nós estaremos orando. Que Deus nos abençoe.